Oi, minha rapaziada vascaína, aqui é Ricardo Rodrigues falando para o canal Ricardo do canal Vascaíno. Vamos falar sobre dois assuntos hoje básicos, né? O primeiro é rapidinho, né? O segundo assunto que é mais importante. O Vasco amanhã faz um jogo treino contra o Boa Vista pela manhã, né? E eu tô falando na sexta-feira, então amanhã, no caso, sábado, né? Não sabemos ainda qual vai ser o molde desse jogo treino contra o Boa Vista, ok? Sabemos o adversário e a parte que será o treino, o jogo treino que será pela manhã, ok? Agora, o segundo assunto principal é um react que eu vou fazer sobre uma entrevista dada ao GE pelo técnico Fábio Carille ontem, né? Só um trechinho dessa entrevista. Ele diz assim, abre aspas, para esse início até a janela do meio do ano, assim acredito eu, não chega mais ninguém. E eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim. E dá para a gente fazer um bom trabalho com o que a gente tem hoje. Essa resposta foi dada em uma pergunta ao entrevistador lá a entrevista no GE sobre a necessidade do Vasco de reforços, né? Então ele diz que não tem, o trabalho está tudo na conta dele e que ele vai dar conta com o que ele tem. Senhores, é só ver o retrospecto dele até agora, como treinador do Vasco da Gama, que no mínimo ele está em outro universo. Tá? Ele está dentro do armário em Nárnia, em algum lugar diferente do planeta Terra, março de 2025. Tá? Então ele está em um lugar diferente que não é esse que nós estamos, não é no mesmo plano de existência que nós estamos, ok? Porque ele diz que com esse grupo ele consegue fazer um bom trabalho. 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Sendo que essas vitórias, o único time de primeira divisão que o Vasco venceu foi o Botafogo por 1-0 na Taça Guanabara. Ok? Esses cinco empates, são contra os poderosos Nova Iguaçu na estreia, Volta Redonda, Bangu, Sampaio Correia e Boa Vista. Vamos dar um desconto para o Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu foi aquele time alternativo, né? E aí começou contra o Madureira e ganhou o Vasco por 2-0, tá? Então, mas foram empates do Vasco dentro da égide do Fábio Carille. Ok? Esse trabalho foi em conjunto, não foi de orelhada do técnico que estava sendo o técnico que estava treinando o time do Vasco. Tá? Então, por tudo trabalhado, coordenado para que fosse defendido dessa forma. Então, vou colocar na conta do Carille, sim. E 4 derrotas, 3 para o Urubu e uma para o Sampaio Correia. Ok? E aí, o que acontece? O nosso querido Fábio Carille diz que está preparado com esse elenco. Não está. Não está. Tá? Essas vitórias aí, 7 vitórias, contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, 3-0, que já não estava nessas coisas. E contra a União Lopes, que nem divisão tem. Tá ok? Então, essas vitórias têm que ser relativizadas. Empate contra o Bangu, que foi o rebaixado do Campeonato Carioca desse ano, é um bom sinal, é um bom traço, é um bom guia para a gente ver que o trabalho do Carille não está funcionando. Não está funcionando mesmo. E ele diz também que ele fala que vai priorizar as 3 competições. Nós sabemos, gente, que não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá? A chance mais provável não, é menos fácil, é menos difícil de dar zebra, são as Copas. Tá? E eu falo as Copas, a Copa Sul-Americana. A Copa do Brasil tem os ganhos que estão jogando Libertadores. Tá ok? Então, só aí são times que estão à frente do Vasco da Gama aí para encarar uma temporada, né? Então você está no pote 1, né? Junto com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, com os times que estão jogando aí, né? A Fluminense, que é dentro do ranking, né? Então está no pote 1, não vai jogar a princípio com esses times.
Ele vai com os times do poste 2 que são de menor valor no ranking, né? Então, ele fala que com nosso perfumado e querido Hugo Moura, nosso querido Payet, nosso querido Coutinho, né? Nosso querido Piton, que é o arame liso da defesa, né? Um corredor pelo lado esquerdo da defesa do Vasco, a gente está preparado, né? Nós vimos a preparação aí, perdemos para o Flucê e perdemos para o Urubu, né? Então estão preparados, preparadíssimos, né? Contra um time que ano passado quase caiu para a segunda divisão, mas assim mesmo tem um elenco melhor que o do Vasco, né? Contratou jogadores, né? Trouxe valores para o time, o Fluminense agregou, o Flamengo tem já um elenco muito bom e agregou mais jogadores ao seu elenco, né? E como ele vai encarar, ele diz que tem, né? Não tem necessidade do elenco até agora. Gente, a janela de junho tem vários jogos, até chegar a janela no meio do ano, são vários jogos. Só agora, no espaço de abril aí, dia 30 de março, que é a estreia, né? Até o final de abril, nós vamos jogar 9 partidas, ou seja, uma partida a cada 3 dias. Então complica, não tem. O elenco do Vasco é um elenco fraco, tá certo? Não tem um reserva para o Verratti, não temos um volante, ok? Um volantão, só temos o Hugo Moura, o Jair jogando de volante, mas não tem poder de marcação, tá certo? A lateral esquerda, ela está deficiente com o Lucas Piton. O Lucas Piton, ano passado, pelo menos atacava, hoje não ataca nem defende. Se o Verratti for suspenso, se o Verratti machucar, não tem um reserva para entrar no lugar dele. Então não tem elenco, porra. Não tem elenco. Entendeu? A janela nacional não vai ter contratados, porque o Vasco no mercado nacional, ele está desacreditado, não paga ninguém. Não pagou o Léo Pelé, não pagou São Paulo pelo Léo Pelé, teve problemas do Atlético Mineiro com o Jair, com o Paulo Henrique. Entendeu? Então não teve um tempo, nem sei se foi relacionado o problema com o Lucas Piton no Corinthians. Eu nem sei disso. Tá certo? Então, dentro do mercado nacional, o Vasco está desacreditado. Ninguém quer fazer negócio com o Vasco. O Atlético Mineiro não quer, o Palmeiras não quer. O América Mineiro não quer. O Internacional não quer. Ele estava querendo pegar o Wanderson, que está encostado lá no Internacional, mas não tinha resolvido a questão do David. Acho que agora, né, equacionou aí o problema do David. Então está desacreditado no mercado nacional. Como é que você quer que o Vasco tenha credibilidade com esses times? E os times de menor potencial? Por exemplo, você tem o Max, né? Você tem o Alexandre Max, que é meio campista. Você tinha o menino que foi artilheiro do Sampaio Corrêa, né? Que estava vindo para o Vasco. O Carille não quer. E ele vai perder o cargo, porque se as 4 primeiras partidas do Vasco não conseguir render, ele vai perder o cargo. Então vamos planejar, pelo amor de Deus, o planejamento tem que começar em tirar o senhor Fábio Carille do comando do Vasco. Ele não conseguiu produzir nada, não tem um trabalho, não tem uma definição tática. A preparação física do time é horrorosa. Não tem jogado, Vasco não tem jogadas, não tem um sistema defensivo montado, não tem um sistema de ataque montado, porque o Verratti joga um a menos, porque não tem jogada para o Verratti, tem que jogar de linha de fundo para o Verratti fazer os gols onde ele é efetivo, que é dentro da área, e não tem. Então para com essa esparrela, o Carille, de falar que com esse elenco você vai conseguir fazer um bom trabalho, porque você não está fazendo um bom trabalho agora. 7 vitórias, sendo que só uma em cima de um time de primeira divisão, que foi o Botafogo. Que também perdeu para todo mundo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Maricá na estreia, perdeu para o Fluminense, perdeu para todo mundo. Perdeu para o Racing, em finais de Recopa, final de Recopa do Brasil com o Flamengo. Pô, gente. Só quem acredita na carochinha, acredita em bruxa, acredita em Saci Pererê,
acredita em mula sem cabeça que vai acreditar que o Carille, com esse elenco que está aí, vai fazer um bom trabalho. Eu, sinceramente, espero estar errado, mas pelo que acontece, pelo que está acontecendo, pelo que já foi visto até então, não tem a mínima condição dessas palavras do Carille se tornarem realidade. Ponto final. É isso que tem. Tá? É isso que tem. É a minha opinião. As palavras dele, infelizmente, não cabem no que nós podemos ver com nossos próprios olhos. Só quem é cego que não vê. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas no Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa sexta-feira e um beijo no coração.